ó Pai. Estamos aqui crendo na Tua graça, que o Senhor que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, cada filho Teu, cada um que entrou na Tua casa nesta manhã, Pai, seja aqui e em todos os lugares aonde houver um filho Teu, ó Deus, um filho Seu, que o Senhor esteja com cada um, seja, Senhor, com cada um, é o nosso pedido, a nossa adoração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos, com Jesus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu. E não depende de nós. Aí que é a graça, né? Aí vem a graça. E não depende de nós. Depende exclusivamente de Deus. É Ele que fez de nós povo seu. Não foi a minha justiça, nem a sua justiça, mas foi a graça. Graças a Deus por isto, amém? Graças a Deus. Vocês me perdoam que toda vez que sempre eu chego perto do microfone, no púlpito, daí eu enfraqueço. Vocês sabem, não sei porque, Deus sabe melhor, não sei. Aí começa a sumir a voz. Meu Deus. Mas a graça de Deus é quem nos sustém. Deus abençoe. A irmã Lívia vai cantar depois da leitura da Bíblia. Aquele dia no Calvário. Deus abençoe a todos. Vamos ler as Escrituras. Primeiramente, né, Deus abençoe o irmão Flávio que está conosco. O irmão Flávio e a irmã Sara ficaram noivos ontem, mas a gente vai anunciar no culto da noite que vai ter mais gente. Anunciamos oficialmente. Amém? Então vamos ler as Escrituras. Ninguém sabe onde está escrito, né? Eu esqueci de trazer aqui. Deuteronômio 16. Deuteronômio 16. Deuteronômio está bem no começo da Bíblia, irmãos. É o quinto livro da Bíblia. Está bem no início da Bíblia, né? Ali depois de Números, vem Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, né? Número de Deuteronômio. Capítulo 16, versículo 1 até o 6. Leiamos. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa
ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, pão fermentado, massa fermentada, 7 dias nela comerá pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembreis do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os teus termos, também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai Celestial, alegremente, Senhor, também humildemente, nos encontramos diante de Ti, crendo na Tua infinita graça, pois o Senhor sempre foi compassivo com o Teu povo. Quando tudo parecia que estava perdido, o Senhor provia um meio de escape. O Senhor provia um meio de saída para que o Teu povo não ficasse preso a um sistema, a nada que dependesse do homem, mas que tudo dependesse do Senhor. E nesta manhã nós estamos crendo desta forma, Senhor, que nós estamos Te adorando na beleza da Tua santidade, no lugar que o Senhor escolheu para habitar o Seu nome. Pedimos a graça, pedimos o perdão, pedimos que o Senhor abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. Rogamos humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis se sentar, irmãos. Vamos ouvir o hino nesse instante. cruz morreu Jesus, Filho de Deus. Grande amor ao homem ofertou,
Senhor. Lá no Calvário se abriu o caminho que levou novamente o homem na presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador, e mostrou o grande amor do Salvador. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amém, amém. O Salvador. Deus, primeiro Ele envia o sinal. O sinal são os milagres. Deus enviou através de Moisés os sinais para Israel. E depois dos sinais veio a voz. A voz é a palavra. E Deus exigiu que só era para Israel sacrificar algo a Deus exatamente no lugar que Deus escolhesse. Não era para Israel sacrificar até que Deus escolhesse o lugar de sacrifício. Porque o sacrifício no Velho Testamento era exatamente uma forma de adoração, e aquele sacrifício tipificava Jesus Cristo. Então, hoje nós também sacrificamos o nosso tempo para vir à igreja. Glória a Deus. É o nosso sacrifício para os gentios. Tempo de Israel, o sacrifício começou no deserto, com o cordeirinho sendo imolado, até o primeiro que o homem fez, o primeiro sacrifício realizado pelo homem foi Abel. Ele já sacrificou um cordeiro. E hoje nós adoramos o cordeiro que foi tipificado em Abel. Que coisa, irmãos. Veja que Deus tem a linhagem. E a linhagem de Deus não titubia, não muda, nem para um lado e nem para o outro. A linhagem de Deus permanece. Amém? A linhagem de Deus. Quando se fala do sacrifício no Novo Testamento, no Velho Testamento era celebrar a Páscoa. No Novo Testamento, aquelas ordenanças que havia no Velho Testamento eram tipos de Cristo. Mas quando Cristo veio, continuou o sacrifício? Continuou. Mas
começando pelo batismo nas águas, porque no Velho Testamento não tinha batismo, não. O batismo começou através de João Batista, que ele ia apresentar o Messias. Então o batismo começou através de João Batista. E quando o Messias veio, foi sacrificado o Cordeiro Pascual, o perfeito sacrifício de Deus, então aquele Cordeiro, quando ele ressuscitou, ele deu as ordens e disse: em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E no dia de Pentecostes, aconteceu o primeiro batismo sobre a ordem de Jesus. Ordenanças, são 3 ordenanças no Novo Testamento, que as ordenanças do Antigo Testamento tipificavam, que é batismo nas águas, Santa Ceia e lava-pés. 3 ordenanças para o Novo Testamento, para a igreja do Novo Testamento. Batismo nas águas, só que lá é em nome de Jesus Cristo. Possa que alguém queira questionar a palavra de Deus, mas jamais a palavra pode ser questionada. Porque Jesus, quando deu a ordem que o batismo batizasse em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, os entendidos de alma, não de mente, sabem que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Igualmente, homem não é nome. Homem não é nome. Mulher não é nome. Criança não é nome. Filho não é nome. Todo filho tem o seu nome, assim como o Filho de Deus tem nome. Amém? O nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que o batismo revelado em Atos 2:38 é em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o nome que sela. Este é o nome que Deus disse: não sacrificarás, senão aonde eu pôr o meu nome. Aonde é que Deus pôs o nome dele? Em Jesus. Amém? Aleluia. Na mensagem, Deus, o lugar de adoração, parágrafo 18. Parágrafo 18. Parágrafo 18. O profeta diz: a razão porque quero falar sobre este texto de Deuteronômio 16 é uma boa ocasião para fazê-lo nesta reunião dos homens de negócios do Evangelho completo. E cada uma
E cada um dos membros do Evangelho completo, da associação, tem uma denominação e que deseja representar. E está perfeitamente bem ser representado por uma denominação. Porém, ainda assim, a parte ruim disto é que cada uma acha que esse determinado grupo é o único grupo que irá para o céu e é o único em que Deus está representado de qualquer modo, e é o determinado grupo de alguém que representa Deus. Eu achei que esta tarde seria uma ocasião muito boa para resolver isso. A congregação aplaude, glória a Deus, bate palmas. E talvez seja por isso que Satanás continua trabalhando neste microfone. Veja, igreja, o profeta disse, o profeta queria resolver esse assunto de cada denominação, dizer que é eles que representam a Deus. Ele disse, isso talvez seja por isso que Satanás continua interrompendo o meu microfone. Vocês sabem, qualquer coisa que o homem faz dará errado, mas o que Deus faz não dá errado. Assim sendo uma boa ocasião de fazê-lo e um bom lugar para fazê-lo. Assim que Deus nos ajude, por sua graça, e procurarmos fazer o melhor que pudermos para falar acerca deste assunto. Agora, o livro de Deuteronômio quer dizer significa duas leis. O nome de Deuteronômio significa duas leis. E uma destas leis é a morte, é a lei da morte. Para a desobediência da palavra de Deus, torna morte. E nós encontramos que quando Eva desobedeceu a sua palavra, isto trouxe morte. Essa é uma de suas leis. No dia em que dela comerdes, nesse dia morrerás. E então, ele tem outra lei, a qual é a lei da vida. Para quê? Para a obediência. Para a obediência. Isso se resume a duas coisas, na minha maneira de pensar, que são: ou guardar a sua palavra, ou desobedecer a sua palavra. E uma destas leis foi dada no Monte Sinai, que é a lei da morte. E a outra foi dada no Monte Calvário, onde a lei da vida foi dada através de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ele também tem dois pactos. Deus tem dois pactos. Ele teve um pacto com Adão, o primeiro homem na terra. E esse pacto era sobre condições. Se fizeres, ou se não fizeres. Se fizeres assim e assim, eu farei assim e assim. Adão tinha algo a fazer
para manter este pacto vivo diante de Deus. Ele tinha de andar nos caminhos de Deus, guardando toda a sua palavra, não transgredindo nenhuma palavra. Este foi o primeiro pacto, que era coberto pela lei da morte. Mas então ele fez outro pacto, e esse foi com Abraão. Este pacto não foi sobre condições, mas foi incondicionalmente. Oh, irmãos, isso é a graça. Ninguém merecia Deus, ninguém. Mas Deus trouxe esse segundo pacto em Abraão, incondicional. O primeiro foi com Adão, era condicional. Se fizeres isto, viverás por isto. Se fizeres aquilo, morrerás por aquilo. Porém, este foi incondicional. Deus deu o pacto a Abraão sem restrições, de modo algum. Incondicional. Não eu farei, eu fiz, não eu vou fazer, eu já o fiz. Amém? Isso aqui, irmãos, tudo é a graça. E essa é a lei pela qual os cristãos devem viver. Não é o que nós próprios fazemos. Não é o que você fez, o que você faz, o que você vai fazer. Não. Mas o que Ele fez por nós. Amém. Cristo já foi sacrificado. Oh, irmãos, aquele sacrifício de Abel representava o perfeito sacrifício de Deus. Não, ele será, ele foi, é um produto consumado. Ele viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, voltou na forma do Espírito Santo. Deste modo, é uma obra consumada com Deus. Oh, irmãos, por isso Jesus disse: é para todo aquele que crê. Amém? É para todo aquele que crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Ele não disse terá vida eterna. Ele disse tenha vida eterna. A vida eterna, você é possuidor da vida eterna. Cristo, não conhecendo o pecado, escuta isto, Cristo, não conhecendo o pecado, tornou-se meu pecado. O seu pecado, o meu pecado, para que eu pudesse me encontrar em seu lugar, Ele tomou o meu lugar. Irmãos, Ele tomou o nosso lugar aonde? No Calvário. Amém? Eu estava nele no Calvário quando ele morreu. Você pode dizer amém?
todo cristão, todo predestinado, estava com ele no Calvário. Morreu com ele e ressuscitou com ele. Aleluia. Eu tenho de morrer ali com ele para viver, porque a lei do pecado e da morte está no corpo. Você tem de morrer para ser reconciliado com ele. Porém, agora, nós tomamos todas essas palavras que poderíamos usar, todos estes grandes textos, o que nós estamos todos familiarizados com muitos deles, e os grandes tipos das Escrituras. Porém, esta tarde, somos confrontados com isto, que em face de tudo isto, ele ainda diz que há somente um lugar. Em face de tudo isto, que há somente um lugar em que ele se encontrará com você, em face de todas as nossas diferentes teorias. Nós temos judaísmo, islamismo, todo tipo, todos os tipos de credos e denominação, igrejas e assim por diante. Mas ainda assim, Deus disse que há somente um lugar em que ele se encontrará com você. Todos esses lugares, cada um diz que ele se encontra na minha igreja. E se você não pertence à minha igreja, ele não se encontrará com você. Você simplesmente tem que estar neste grupo. E ele simplesmente não se encontrará com você ali. Ou ele não se encontrará com você em nenhum outro lugar, a não ser ali, melhor dizendo. Mas, e então, nós verificamos aqui que ele, de fato, Deus, de fato, tem um lugar, apenas um lugar. Amém? Um lugar. Os homens têm muitos lugares, denominação, igrejas, islamismo e tanta coisa. Mas ele, de fato, tem um lugar. Apenas um lugar somente. Deuteronômio 16. Tu sacrificarás o sacrifício no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Agora, ele tem um lugar escolhido, onde ele se encontra com os filhos adoradores. E não era para sacrificarem em nenhum outro lugar, a não ser nesse único lugar. Qualquer outro lugar não funcionaria. Aleluia. Ele tinha um certo lugar em que ele se encontraria com eles, com os adoradores, e um lugar somente é onde ele se encontra com o adorador hoje, um lugar somente. E então, se isso for verdade, é melhor que tenhamos muito cuidado de que encontremos este lugar. Aleluia. Eu penso que isto nos é muito oportuno
profeta falando com a multidão, a reunião de negócios, de homens, de igrejas e igrejas, que nós, como pessoas que saibam que estão morrendo e vivendo em uma raça moribunda, vivendo em uma era moribunda, vivendo em uma nação moribunda, sobre a bandeira da morte. E este mundo tem logo de chegar a um fim. Ele não pode ir muito mais longe. O pecado está demasiado fundo, está além da esperança. Não há mais esperança para o mundo. Ele está mais além disto. Eu creio que o Espírito Santo está respigando nos campos, encontrando este e aquele, porque a hora está muito avançada. O Evangelho foi pregado a toda a nação. Ismos e coisas tais o tem seguido, mas ainda assim o Evangelho tem seguido em frente do mesmo jeito. Amém. E agora, no fim do tempo, vemos as coisas acontecendo da maneira que estão. Há uma grande advertência no meio do povo eleito de Deus, para encontrar o que é certo. E cabe a nós saber isso. Aleluia. Cabe a nós. Agora, não há teoria de alguém, mas saber que é verdade o que a Bíblia diz que é verdade. Irmãos, este lugar é identificado pelas Escrituras, porque tudo que está na Bíblia é a verdade. Aleluia. E o cristão que está seguindo a Bíblia, nesta fé que tudo que está escrito é a verdade, ele está no lugar que Deus escolheu. Amém? Que lugar é este? Sua palavra. Amém? Sua palavra. Por quê? Porque a palavra é Cristo e Cristo é a palavra. Se você está corretamente na palavra, crendo do jeito que a palavra diz, você está no lugar que Deus escolheu. Não é no tabernáculo da fé. Não, é na palavra. Amém? É no que a palavra diz. Amém. Porque será demasiado tarde um destes dias para nós. E este pode ser o dia, de modo que tomemos em verdadeira consideração o que Deus tem dito. O que é que ele disse? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É o que Jesus disse. Jesus pediu ao Pai: Pai, santifica estes na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Lembre-se, quando Deus fala uma palavra, Ele nunca pode retirar ela novamente. Ela permanece. Ele tem sempre de permanecer o mesmo. Ele nunca pode dizer uma coisa e então dizer outra. Bem, eu não quis dizer exatamente isto. Veja, Ele é infinito, glória a Deus. Ele sabe o melhor para começar. Nós dizemos coisas que acabamos de ser melhor, então após algum tempo nós retiramos aquilo, mas Deus não pode fazer isto e permanecer Deus. Assim, se Ele é infinito, Ele não faz isso. Ele é perfeito em toda a palavra, aleluia. Ele nunca profere uma palavra
a não ser que seja seus pensamentos, seus atributos. E eles estão simplesmente se expressando no mundo hoje. Ó igreja de Deus, o profeta diz que os pensamentos de Deus estão sendo expressados nos seus filhos. Era um homem ungido, hoje é um povo ungido. Amém? Por isso que a igreja de Deus, hoje ela expressa os pensamentos de Deus. Porque era um homem ungido, Jesus, agora é um povo ungido, com a mesma palavra que estava em Jesus. Mesma palavra. Jesus, no seu tempo aqui na terra, ele chamou os mortos. Esta igreja que está seguindo a palavra tem chamado os mortos. É o mesmo evangelho. Amém? É o mesmo evangelho. Irmãos, quando você ora por uma pessoa que está hospitalizada, muitas vezes desenganada pelos médicos, aquela pessoa, quando aquela pessoa recebeu alta, aquilo foi Deus. Quando aquela pessoa recebe alta, aquilo foi Deus. Agora lembre-se, Ele tem um lugar provido, um lugar somente, onde Ele se encontrará com os filhos crentes. Você é um filho crente? Ele se encontrará com você. Aleluia, neste lugar. Qualquer outro lugar não funcionará. Não. O profeta diz aqui nessa mensagem sobre credo, sobre dogma, sobre denominação, sobre islamismo, sobre isso. Não, ele não se encontrará. Ele se encontrará sobre a revelação. Aleluia. Sobre a revelação. Espera aí, eu acho que eu já tenho que parar aqui. Jesus disse, quando ele esteve aqui na terra, ele falando a um agrupamento de pessoas que eram muito religiosas, um povo excelente e muito instruído, muito zeloso de Deus. Porém, Jesus lhes disse, em vão me adorais. Irmãos, isso aqui prova a coisa. Tem que ser no lugar que Ele escolheu. Amém? Os discípulos estavam no lugar que Ele escolheu. Pedro estava no lugar que Ele escolheu. Paulo. Por isso que eles batizaram sobre a revelação. Irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele foi para o deserto da Arábia. E depois ele voltou pregando, aleluia, pregando o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, o Cristo crucificado. E ele ficou 14 anos sem ir a Jerusalém. Ele não viu Pedro, que era considerado pastor da igreja de Jerusalém, e era Pedro, pastor da igreja de Jerusalém. E Paulo ficou pelos arredores, e com 14 anos ele foi a Jerusalém. Quando ele chegou, estava pregando a mesma doutrina de Pedro. Amém? O mesmo Espírito Santo que guiou Pedro no dia de Pentecostes para batizar em nome de Jesus Cristo. O mesmo Espírito que guiou Paulo para batizar em nome de Jesus Cristo. Lá em Éfeso. Atos capítulo 19.
Ele chegou ali na igreja, na cidade de Éfeso, e achou ali um discípulo de João Batista, que eram pastoreados por Apolo, um grande homem. Mas Apolo não tinha recebido ainda a revelação. Paulo disse: recebeste o Espírito Santo? Porque eles receberam Paulo ali, aqueles irmãos. E Paulo disse: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Os irmãos: não, nós nem sabemos que há Espírito Santo. Porque eles tinham sido batizados para o arrependimento, no batismo de João. Aí Paulo disse: sim. Vocês são batizados em quem? No batismo de João. Tudo bem, João batizou com o batismo do arrependimento. Mas, porém, ordenou a eles que se rebatizasse em nome de Jesus Cristo. Paulo veio, orou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Irmão, não adianta a pessoa querer dizer que ele vai batizar nos títulos ou no batismo de João, seja quem for, e receber o Espírito Santo. Não, porque a promessa de Atos 2 seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberás o dom do Espírito Santo. Não quer dizer que seja falar línguas, não. É o dom é o próprio Espírito Santo morando em você. 1 Coríntios capítulo 2, sabeis são morada do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Lembre-se de quão devotas aquelas pessoas eram, quão zelosas de Deus. Eu creio que se estivéssemos levando em conta as pessoas que fossem mais zelosas de hoje ou daquele dia, elas seriam as mais zelosas do que nós. Vejam bem, elas seriam mais zelosas do que nós, muito mais. Quando se trata de guardar as tradições e leis e coisas tais, elas viviam por essas coisas. Eram muito zelosas de Deus e criam em Deus. Porém, Jesus, Deus feito carne entre nós, disse. Jesus, ponto, vírgula, Deus feito carne entre nós, disse: em vão me adorais. Agora ele não disse que não o adoravam. Ele não disse que eles não adoravam a ele, mas ele disse: em vão me adorais. Elas o estavam adorando, porém em vão. Irmãos, se o mundo, se o sistema denominacional pudesse ouvir a voz do sétimo anjo nesta era, eles não continuariam adorando em vão, a não ser que quisessem. Porque Deus não obriga. Ele busca a tais que o adorem, mas não obriga. Amém? Vamos colocar em pé. De modo que qualquer coisa que é em vão não serve de nenhuma utilidade para Deus. Não tem valor algum. Você nunca deveria fazê-la, porque só desperdiça seu tempo. Você desperdiça seu fôlego, você desperdiça seus esforços, até que chegamos a saber o que estamos fazendo. Amém? Irmãos, mas
Aleluia. Devemos ter esta confiança. Cada fôlego que você está gastando em glorificar a Jesus Cristo, você está glorificando de acordo com sua palavra. Amém? Porque você diz amém à palavra. Você diz amém à Santa Ceia com lava-pés. Amém? Que nós vamos ter hoje, se Deus quiser. Você valoriza, porque foi ordem de Jesus. Amém? O sistema não aceita, mas nós aceitamos. Amém? Aleluia, Deus vos abençoe. Ô, Maduar, lê aqui as conexões. Que Deus abençoe. E ora encerrando. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Vivemos por fé, graças a Deus, e cremos no Senhor Jesus Cristo, porque Ele está em Sua palavra. Temos aqui uma nota do irmão Adelino, né? Adelino e William. Estamos com problemas no áudio. Estamos trabalhando para tentar resolver. Isso é um comunicado para os que nos assistem. Que Deus ajuda, né? Que dê tudo certo, para que possamos transmitir, né, para vocês aí o melhor, né, dos cultos. Deus abençoe. Deus nos dê graça. E os irmãos que estão conectados aqui, são as conexões, né, de hoje. A irmã Sara Carvalho, daqui de Alta Floresta, o irmão Raimundo Nonato, lá em Paranaíta, irmão Francisco Meires, Samuel, Levi, lá em Paranaíta também. A irmã Neife Machado, ela é em Itaúbas, né? O pastor William e família, lá em Lucas, ele está em Lucas? Cuiabá, tá? Ele está em Cuiabá. O irmão Jair Martins, lá em Lucas, do Rio Verde. Irmã Juliane Ribeiro, aqui em Alta Floresta. O irmão Sebastião Laudelino, lá em Goiânia, Goiás. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Também tem mais 3 conexões aqui que não estão identificadas, que não foram identificadas. Que Deus ajude, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus, eu sei, ó Deus, que a Tua revelação não foi dada a todos. A misericórdia e a graça do Senhor nos alcançou, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ser mais agradecidos, a dar valor no que o Senhor tem feito por nós. Que nós possamos tirar todo o ego, toda a grandeza humana, e somente fica a humildade, sabendo que foi a misericórdia, a graça do Senhor que ajudou a cada um de nós. Não foi mérito humano, como o pastor Milton disse agora, pregou. Não foi mérito humano, não foi nada do homem, mas foi a morte do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício na cruz que nos salvou. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o pastor Milton e sua família, continue ajudando ele neste ministério, que o Senhor dê saúde espiritual, saúde no físico, abençoe ele, a sua família. Também nos leva para os nossos lares, ó Deus, que possamos guardar com todo amor em nossos corações estas palavras do Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um de nós. Nos ajuda a sair daqui, Senhor, melhores do que entramos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, agradecemos por tudo. Ajuda-nos, ó Deus, na caminhada, nesse início de semana. Nos dê uma boa semana,
Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Abençoa seu irmão, abençoa sua irmã. Em nome de Jesus Cristo. Continua dando graça a cada um. Salvos confiam em seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Vivo por fé, Ele me guardará. As lutas